Quarto tópico, palavras de incentivo. Vamos continuar falando mais um pouquinho de Abraão. Explique como o exemplo de Abraão, o exemplo da vida de Abraão, deve se refletir em nossa própria vida como crentes em Cristo. Irmão Lucivaldo, explique esse exemplo de Abraão que deve se refletir na nossa também. O texto de Gênesis fala que Abraão obedeceu a minha voz. Então, porque ele creu, ele obedeceu. E Tiago, ele fala que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. E ele aí foi chamado de amigo de Deus, né? Maravilhoso. Eu fico pensando na profundidade desse privilégio, né, de Abraão ter sido considerado amigo de Deus. Abraão, meu amigo, né? Imagina eu, você, sermos considerados verdadeiros amigos de Deus, quem tem intimidade com Ele. Abraão, ele teve essa experiência de andar perto de Deus, de confiar nele plenamente, né? E Tiago não nega que Abraão fosse declarado justo pela fé. Não. Só que ele usa aqui o caso de Abraão para exemplificar que a mera profissão de fé é incapaz de justificar alguém. Ou seja, aquilo que o irmão colocou agora há pouco, né? Era necessário ver esta fé sendo manifesta na prática, com aquilo que Abraão de fato fez, né? Sim. E o exemplo de Abraão é assim categórico para isso. Ele creu e também obedeceu, né? Naturalmente, as boas obras precisam ser vistas naquele que tem a fé verdadeira. Foi o caso de Abraão, né? Exato. Até porque nós somos chamados ou somos resgatados de um mundo de pecado. Então, estando na nossa condição natural, nós somos escravos de Satanás, servindo ao pecado, os mais diversos possíveis pelos quais Satanás tem escravizado a humanidade. Quando Jesus nos resgata, Ele não nos resgata apenas de uma forma nominal. Ele não apenas fala, não, você está resgatado, e nos deixa permanecer onde estamos. É como no período da escravidão, que existiu em muitos lugares do mundo, bem sabemos que ainda existem situações de escravidão em algumas partes do mundo. Claro, não de forma legal, mas isso ainda acontece, infelizmente. Mas imagine aquele tempo, nos tempos antigos, onde alguém era escravo de um determinado senhor. Então chega alguém para resgatá-lo. Olha, vim comprar esse escravo porque eu quero libertá-lo. Está aqui a soma de dinheiro, entrega o dinheiro, mas deixa o escravo lá, continuando servindo aquele senhor. Percebe quão incoerente é isso? Ninguém faria isso. O natural de acontecer, no caso de uma situação dessa de resgate, é ir lá, paga o preço pedido, toma o escravo e agora o liberta, você está livre. E aqui estão condições para você começar a sua vida, porque o escravo também provavelmente não tinha nada, né? Não tinha como começar a vida. Inclusive, essa é uma grande questão de dificuldades sociais que se arrastam na história do nosso país, né, do Brasil. Deu-se a liberdade aos escravos, mas não lhe foi proporcionado condições para iniciarem a vida. Mas quando nós consideramos essa analogia que estou mencionando, podemos perceber o quão incoerente é alguém resgatar um escravo e permitir que o escravo, deixar o escravo ali ainda sob o jugo, sobre aquela situação onde ele estava outrora. Então não faz sentido. Assim como não faz sentido Jesus nos resgatar, pagar o preço, que foi um alto preço, para nos resgatar e nos deixar na condição de servos de Satanás, praticando as obras do pecado, servindo ao rei desse mundo, ao príncipe desse mundo, né? Que tem destruído a alma das pessoas. Então, nada mais lógico de que aquele que nos resgata nos tire dessa situação também, nos dando condições para uma vida diferente. E essa vida diferente é uma vida
em conformidade com a vontade de Deus. Portanto, quando Jesus nos resgata, quando somos chamados para a luz, quando Jesus paga os nossos pecados, nós aceitamos, né, esse pagamento também para a nossa vida. Jesus agora, ele trabalha em nossos corações para remover de nós essa condição de escravidão do pecado. E é interessante, irmão, que assim, nesse contexto dessa aplicação que o irmão está fazendo, a gente pensar de como é possível a gente viver a experiência que Abraão viveu, né? Porque a gente está falando aqui de algo que talvez todos nós compreendamos, a maioria de nós compreendamos assim plenamente a relação da fé e das obras, né? Mas na prática a gente sabe da dificuldade que a gente encontra para cumprir isso. E como Abraão teria conseguido, né? O profeta Ezequiel fala de um trabalho que Deus faz em nós, de tirar de nós esse coração insensível, nos dá um coração diferente, sensível às suas palavras e colocar dentro de nós o seu espírito, porque sem isso não será possível, né? Afinal de contas, a gente está falando de frutos, né? E a Bíblia fala que os frutos são obra do Espírito dentro de nós. Deus quer colocar o seu Espírito dentro de nós. E a nota fala que Deus opera essa obra pelo Espírito Santo. E quando nós nos rendemos, quando nós entregamos a nossa vontade, note que estas boas obras não serão vistas, isto não será possível se a gente não se render. Então eu preciso me entregar e eu preciso também obedecer, né? Eu entrego a minha vontade e eu também vou procurar pela graça de Cristo obedecer. E aí nós vamos reter essa bênção da justificação. Porque senão eu volto para a condição de pecado e eu estou de novo condenado, né? Exato. Porque esse é um processo diário, na verdade, né? Exatamente. De perdão e santificação, né? Como disse Paulo, né? Cada dia morro para essa condição, para permanecer. E vivo para Cristo, né? E a gente precisa, as boas obras, faz parte do processo da santificação, né? Que fala a palavra de Deus, sem a qual ninguém veremos o Senhor. Nenhum de nós, né? E nós precisamos, portanto, manifestar estas obras como resultado desta fé que nós dizemos ter, né? Que nós precisamos ter. Quando nós consideramos essa expressão, e aqui vamos abrir apenas um parênteses na nossa consideração, que me veio à mente como sendo algo que pode ser importante nós considerarmos. Às vezes, quando nós falamos de boas obras e falamos que temos que obedecer, etc., às vezes isso fica um pouco distante da nossa compreensão do que de fato vem a ser isso. Tem que obedecer à lei de Deus, ok? Mas como que isso acontece no dia a dia? Nós encontramos essa expressão boas obras quando Jesus, no Sermão da Montanha, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, ele fala assim, de tal forma: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Quando nós consideramos essas boas obras mencionadas lá, essas boas obras que estamos considerando aqui na lição, é a mesma coisa. Aqui está falando de que as nossas diversas atitudes do dia a dia devem refletir a Cristo. Seja no momento em que estou varrendo a minha casa, seja no momento em que estou pregando um prego numa madeira, seja no momento onde estou dirigindo a minha empresa, né, caso seja um empresário, no momento onde eu estou operando a ferramenta ali no meu local de trabalho, ou quando eu estou assentado na sala da faculdade ou da escola estudando, quando estou conversando com os meus filhos, quando estou na igreja, quando estou no mercado, no trânsito, fazendo a compra, quando estou no trânsito, e sou fechado no trânsito. Nessas diversas situações, ou em todas as situações da nossa vida, nós precisamos manifestar essas boas obras. Às vezes falamos, não, as boas obras é obedecer à lei de Deus. Então, guardar o sábado, etc. e tal. Assistir ao pobre, né? Ou dar uma assistência ao necessário. Principalmente é levado essa questão para o lado caritativo, né? Correto. De você atender às necessidades. Não, boas obras é eu ajudar aos necessitados. Boas obras também é ajudar os necessitados. Boas obras também é obedecer à lei de Deus nesse aspecto mais objetivo. Boas obras em todas as situações do meu dia a dia, como um funcionário, oferecer o melhor serviço, como um patrão, ser um bom patrão, como um esposo,
ser um bom esposo, como uma esposa ser uma boa esposa, como um filho ser um bom filho, como um estudante ser um bom estudante, sendo um professor, sendo um bom professor, sendo alguém que está realizando atividades na casa, fazendo o melhor, conforme disse Paulo, em todas as profissões, em todas as circunstâncias, realizando como ao Senhor. Que tipo de serviço você faria para Jesus? Como que você serviria água para Jesus se ele fosse na sua casa? Como você está testemunhando ao mundo da sua fé, né? As Exato. pessoas precisam disso, muito, Exato. né? Então, as boas obras, elas dizem respeito a tudo o que nós fazemos e a qualidade daquilo que fazemos. Então, se prestamos um serviço, usando uma expressão popular, meia boca, um serviço realizado de qualquer jeito, nós não estamos realizando boas obras, nós não estamos testemunhando de Jesus. As pessoas não verão Jesus na nossa vida. E de fato está demonstrando que a nossa fé também é meia boca. Precisamos nos converter da fé falsa que talvez esteja no nosso coração. São palavras necessárias que nós precisamos, cada um, fazer esse autoexame. Eu preciso olhar para a minha vida, preciso olhar para a forma como estou realizando o que faço, contexto familiar, contexto social, contexto de trabalho, aspectos completos e gerais da nossa vida, da minha vida, preciso olhar para isso e refletir. Tem sido realizado boas obras? Ou em algumas coisas sim, outras não? Ou não estou preocupado com isso? Vamos à pergunta B. Por que todos os que dão testemunho aos pagãos hoje podem se sentir encorajados pela forma como a palavra de Deus cita Raabe, a prostituta, como uma mulher a quem Deus justificou? Interessante essa pergunta, né? Porque aqui vem para o nosso tempo, né? Quando nós estamos vivendo pela fé, devendo testemunhar aos que estão ao nosso redor, por não conhecerem a Deus, pagãos no mesmo contexto, no mesmo sentido, do tempo aqui citado de Raabe. E às vezes a gente julga, né? Incorretamente, que certa pessoa aceitará o evangelho e outra não aceitará. É um caso perdido. Pois é, eu já tive que pedir perdão, sabe, assim, para uma pessoa que não sabia, que eu tinha pensado mal a respeito dela, alguém que havia entrado em minha família e de que eu achava que ela nunca fosse aceitar a Jesus, sabe? Hoje ela é um membro da nossa igreja. E eu louvo a Deus por isso, porque não há, sabe, não há barreiras, não há nada que impeça de alguém abrir os olhos para conhecer a Deus, enxergar o seu amor, a sua graça. E o caso de Raabe é esse, porque a gente está falando de Abraão, e Abraão vem num contexto de alguém que foi chamado por Deus para ser o seu representante aqui na terra. Abraão foi um servo de Deus, separado por Deus para isso. Mas tem também o exemplo de Raabe, né? Uma prostituta que, vindo de um povo idólatra, reconhece a autoridade divina e, pelo testemunho daqueles que com ela tiveram contato, né, que apresentaram a Deus, ela aceitou também. Sim. E ela também foi justificada, né? E isso é maravilhoso, né? O conhecimento de Deus chegou a ela para ser a sua salvação, né? Que maravilha, né? Isso aqui é muito lindo. E ela vai ajudar, né? E ela vai materializar isso aí. Essa fé que ela teve nesse Deus. E ela vai ajudar os espias, né? E intervém ali, por atuação divina no coração dela, ela permite isso. E a gente vê aqui que, de fato, as obras precisam existir naquele coração que está recebendo a influência da graça de Deus em sua vida, né? Que está sendo justificado porque crê em Deus também, né? Exato. Então nós vemos aqui o testemunho por parte do povo de Israel, nos seus momentos de fidelidade, né? Momentos esses que Deus foi escudo, proteção, libertação e realizou grandes maravilhas. E isso impactou muitos, mas pelo que Raabe diz, quando nós lemos a história, ela faz menção que isso era conhecido entre os habitantes da cidade. Mas quantos fizeram apenas como os demônios, né? Creram, estremeceram, mas não se arrependeram. Verdade. Mas, diferentemente, Raabe, ela creu, estremeceu e se arrependeu. E quando ela teve a oportunidade,
ela suplicou por misericórdia. E a misericórdia e a graça de Deus a alcançou. E agora ela testifica, né? Serve como um testemunho para nós, um testemunho para toda a humanidade, como uma lembrança. Tanto ela quanto a nota faz menção de Ruth, que era uma moabita, também participava, fazia parte de um povo idólatra, mas que a partir do testemunho de pessoas com quem tiveram contato, elas agora se arrependem e servem agora como um testemunho para nós, de que para Deus não existe determinadas classes de pessoas que são mais que serão salvas e essas não. Qualquer pessoa que for impactada pelo Evangelho, que se arrepender, ela tem esperança. E também frutificará em testemunho, dará testemunho, né, dessa obediência. Note como o irmão está colocando aí, elas creram, estremeceram, se arrependeram e corresponderam, né? Sim. Manifestaram as obras, né, de justiça. E note que essas pessoas, essas almas fiéis, sinceras, né? Elas estão aí por todos os lados, ao nosso lado, né? Talvez o nosso vizinho, um parente nosso que não crê em Deus, que é indiferente às palavras de Deus. Essas pessoas estão por todos os lados, clamando, né? Por ajuda, querendo compreender, né? As coisas de Deus, talvez, e não tem oportunidade. E a gente precisa ser um instrumento de Deus. Essa deve ser uma reflexão que nós devemos fazer. Será que eu estou sendo, de fato, um instrumento de Deus para abençoar outras pessoas? Para testemunhar como Abraão testemunhou, né? Por onde ele passava, ele testemunhava de sua fé. E as pessoas precisam ver em nós verdadeiros servos de Deus. Pessoas que de fato têm conhecido a Deus. Têm estado com Jesus Cristo, né? E essas pessoas podem estar muito perto de nós, mais do que imaginamos. Tem uma personagem bíblica que muitas vezes é passada desapercebida, que se relaciona aqui na história de Ruth. Nós falamos de Ruth, a moabita e tal, que se converteu e que aceitou o povo de Deus, falou, enfim, e depois se tornou participante da genealogia de Jesus. Mas sabe o que levou Ruth a ser essa mulher que nós conhecemos? O testemunho de Noemi. Nós muitas vezes nos esquecemos de quão grandioso deve ter sido o testemunho de Noemi. A ponto de que, depois de ter perdido o filho, Noemi perdeu o esposo, perdeu os filhos, estava vivendo numa terra estrangeira, mas o testemunho dela foi tão impactante, tão forte, que quando ela resolveu voltar para a sua terra e falou às suas noras, né, olha, podem voltar para a casa de seus pais, porque meus filhos já pereceram, fiquem na casa de seus pais até que de repente vocês, sei lá, tenham um novo casamento, enfim. Mas Ruth chegou para ela e falou, não, o seu Deus o meu Deus, o seu povo será o meu povo. Essas palavras foram resultado de um testemunho muito forte, muito ardente por parte de Noemi. Se Noemi não tivesse dado um bom testemunho, jamais Ruth teria dito isso. Jamais Ruth teria desejado fazer parte do povo de Deus. Jamais Ruth... Não conheceríamos sua história, né? Verdade. Muito provavelmente. Mas foi esse testemunho impactante da sua sogra que levou Noemi, aliás, que levou Ruth, né? A sogra era Noemi. Que levou Ruth a seguir os caminhos de Noemi. Portanto, fica até um apelo às sogras, né? Fica um apelo às irmãs, fica um apelo aos irmãos, fica um apelo para mim também, para todos nós, de que nós precisamos testemunhar, mesmo em meio às adversidades, porque as adversidades que assolaram a casa de Noemi foram terríveis, foram muito grandes. Para o contexto social daquela época, não ter o esposo já era dificultoso. E não ter filhos, ela estava em completo abandono, e ainda numa terra estrangeira. Mas esse contexto não abalou a fé de Noemi. Pelo contrário, ela testemunhou no meio dessa dificuldade, a tal ponto de impactar a vida de Ruth. É lindo, Não né? nos esqueçamos de Noemi.